Fala galera, professor Torres na área, mais uma aula dessa quarentena. Para você que não pode sair de casa, nós não podemos sair de casa, mas estamos aqui firme e forte. Para minha galera do curso Torres, hoje uma aula super especial. Hoje vou fazer a correção da prova do Colégio Naval da parte de Física de 2019. Então fica bem ligado na minha correção, porque nós vamos revisar alguns conceitos muito fundamentais. E foi uma prova muito bacana. Não foi aquela prova tão difícil que costuma ser nas áreas de física. Galera, presta bem atenção no que eu vou falar para você. O aluno que está me assistindo, que de repente está estudando para aprendiz marinheiro, até mesmo para o IFE, essa aula também serve. Serve por quê? Porque nós vamos revisar toda a parte conceitual. Então fique ligado que foi uma prova super bacana. Eu coloquei aqui, preste atenção, estou corrigindo a prova amarela. Lembra que no segundo dia da prova do Colégio Naval, temos a prova amarela e a prova verde. Estou corrigindo a prova amarela. Na prova amarela, tivemos 6 questões de física. 2 que foram anuladas, mas vou corrigir mesmo assim. Então são 6 questões. 39, 40, 41, 42, 43 e 44. Dessas 6 questões, foi muito bem dividido a parte conceitual e também a parte de cálculo. Trabalho duro. Então, quais foram os assuntos que o Colégio Naval abordou nessa prova de 2019? Magnetismo, conceitos fundamentais da física, dinâmica, ondulatória, cinemática e conceitos fundamentais de termologia e hidrostática. Coloquei aqui em cima aqui, porque além de você me seguir aqui no meu canal no YouTube, você também pode me seguir lá no meu Instagram, Torres Rafael CR. Todo dia no Instagram, às 8 da noite, estou batendo um papinho ou com professores ou com ex-alunos já militares. Galera, eu de vez em quando vou dar um pause no vídeo para colocar a questão no quadro e começar o desenvolvimento. Então vai haver uma margem como sempre. Daqui a pouco, a primeira questão 39 vai aparecer no quadro. Espera um instantinho aí. Opa, voltei. Galera, repara bem você aí, sentado na sua casa, que a questão 39 está aqui. Eu vou ler para vocês o que a questão quis dizer. Questão 39 do Colégio Naval de 2019. Não esqueça isso. Em 1820, o físico dinamarquês Ørsted montou um experimento que consistia em um circuito elétrico simples, constituído por uma bateria, fios de cobre e uma chave que permitia a ele abrir e fechar o circuito. Tendo colocado próximo a um trecho retilíneo do circuito algumas bússolas, notou que, ao fechar o circuito, as bússolas ali colocadas sofreram uma deflexão. O que permitiu a ele concluir que, galera, presta bem atenção, porque essa questão 39 foi uma grande pegadinha. Por que uma grande pegadinha? Quando falamos do físico dinamarquês, ele, junto com outros grandes pensadores, desenvolveram vários conceitos de um ramo da física conhecida como magnetismo. Professor Torres, o que é magnetismo? Magnetismo é a ciência que estuda a interação do campo magnético e dos materiais, que podem sofrer atração e repulsão dependendo do material, dependendo, na verdade, do polo do material. Então, nós aprendemos no magnetismo, então, vamos colocar aqui, que magnetismo seria, então, o fenômeno, o estudo dos fenômenos, vamos colocar assim, o estudo dos fenômenos de atração e repulsão que os corpos sofrem em materiais magnetizados. Esses materiais magnetizados podem ser, por exemplo, um material natural,
que você conhece como magnetita. Magnetita. Esse material, que é o óxido de ferro, até eu vou colocar a fórmula para vocês aqui. Esse material é um ímã natural. Mas também podemos ter alguns ímãs artificiais. Presta bem atenção que eu estou usando a palavra ímã. Ímã artificial. Que pode ser, por exemplo, algumas ligas metálicas. Ligas metálicas de níquel cromo. Galera, vou dar um pause rapidinho que eu esqueci do meu microfone. Rapidinho. Não me sacaneie não, mas velho é um problema. Eu tô acostumado a galera montar o material. Quando eu fui ver, eu tô aqui conversando com vocês. Cadê o microfone aqui na minha camisa? Eu esqueci o microfone. Que gato, né? Desculpa aí, galera. Então vamos lá. Então estávamos falando do magnetismo. Os ímãs, eles podem então ser ímãs naturais ou artificiais, como a liga metálica de níquel cromo. Galera, é muito importante você lembrar isso. Os ímãs, eles são dipolos magnéticos. Vamos colocar aqui, esses ímãs aqui, tanto natural como artificial, eles são dipolos magnéticos. O que significa isso? Significa que um ímã, tá? Seja ele natural ou artificial, ele tem o seu polo norte e o seu polo sul magnético, que corresponde ao inverso aos geográficos. Esses polos representam as linhas do campo magnético. Então, vamos colocar as linhas aqui, as linhas de saída e entrada do campo magnético. Vou colocar uma setinha aqui. Isso você já viu no seu cursinho durante as aulas. Mas precisamos lembrar algumas propriedades. Primeiro, esses ímãs, ao serem repartidos, ele mantém a sua natureza. Então significa o seguinte, se eu venho aqui e quebro esse ímã em dois pedaços, ele continua com seus dipolos magnéticos. Norte, sul, norte, sul. Alguns fatores podem interferir no campo magnético desse material, né? Temperaturas costumam alterar as propriedades magnéticas, como também impactos nesse material também podem atrapalhar, tá? Agora, você não pode confundir os ímãs, vamos colocar aqui de outra cor, vamos colocar aqui assim, ó, esses caras que são os ímãs que você não pode confundir com os eletroímãs. Lembra no cursinho, quando se falava em eletroímã? Eletroímãs são ímãs momentâneos que são gerados a partir do fluxo contínuo de uma corrente elétrica. E aí, quando a questão 39 fala sobre esse nosso amigo aqui, que tem um nome difícil pra caramba, né? Deixa eu botar o nome dele aqui. Quando se fala sobre esse cara, a questão do Colégio Naval foi muito sacana, porque ela trouxe várias informações, aqui são as alternativas, várias informações sobre magnetismo. Mas a questão não perguntava de magnetismo, a questão perguntava dele. E ele foi o grande cara que descobriu a funcionabilidade dos eletroímãs, que a partir, vou colocar aqui você no vermelho, que a partir de um campo elétrico contínuo, gerava-se um campo magnético. Então, campo elétrico versus magnético. Aí, quer dizer, o cara que não estava preparado se dava mal nessa questão. Por quê? Vamos analisar a questão? Vamos analisar? Vamos analisar aqui. Letra A. Deixa eu ver qual é o melhor lado aqui. O melhor lado aqui. Letra A. Ao quebrar um ímã em pedaços, cada pedaço será um novo ímã com polos norte e sul magnéticos? Sim. Essa afirmativa não está errada, mas a questão não perguntou em relação ao magnetismo ou às propriedades dos ímãs. Perguntou em relação a ele. Então a alternativa A não poderia ser marcada. Letra B. O elétron apresenta carga elétrica negativa e o próton positiva? Você aprendeu isso em química.
Isso é uma propriedade da teoria atômica. Não tinha nada a ver com esse cara. Letra C. A Terra apresenta polos magnéticos norte-sul? Tanto apresenta, como também apresenta os seus geográficos inversos. Também estava certo. Letra D. Corrente elétrica gera campo magnético? Está aí. Então o cara acabava se dando mal nessa questão porque confundia e não prestava atenção no que estava sendo perguntado. A questão perguntava sobre o seu postulado. E ele foi o cara que descobriu o eletroímã. E automaticamente, se foi ele que descobriu o eletroímã, lembra sempre que campo elétrico versus campo magnético. Um campo elétrico gerará um campo magnético. Portanto, a resposta da questão 39 era letra D. Tá vendo, galera? Vocês têm que tomar muito cuidado com a leitura de vocês, para vocês não serem pegos de surpresa. Então, a questão 39 está aí revisada. Eu vou dar um pause no vídeo e volto com a questão 40. Vamos anular aqui já a 39, já é passado. E vai estar aqui a 40 no quarto, tá bom? Só um momentinho. Vamos lá? Voltei do pause. Galera, não esqueça. Vocês podem voltar o vídeo quantas vezes for necessário e pode colocar aí nos comentários se ainda existir alguma dúvida. Ou, lembrando, entra no meu Instagram, Torres Rafael CF, e me manda dúvida lá, tá? O importante é você entender a informação. E aí, presta atenção no seguinte, nós vamos agora para a questão número 40, uma questão que foi anulada nesse ano. Mas, professor, você vai corrigir? Sim, eu vou corrigir para explicar a vocês por que ela foi anulada e fazer a revisão que é apropriada. A questão 40 foi uma questão que trabalhava, isso que eu falo para a galera de colégio naval. E o cara não entende, é uma prova muito conceitual. Muitas vezes até parece uma prova do IFE. Por quê? Porque é uma questão, por exemplo, que vai com a letra feia da letra A e melhora a letra D e letra E. Era uma questão que falava de conceitos fundamentais da física. Fundamentais da física. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar setinhas para cá para a gente discutir cada alternativa e chegar à conclusão. Mas vamos ler a questão? Questão 40. Em relação a alguns conceitos fundamentais em física, assinale a opção correta. Tudo bem, vamos lá. Vou colocar um papelzinho aqui e vamos ler a primeira alternativa. É possível somar vetorialmente velocidade e aceleração? Primeiro, vamos entender uma coisa. Vamos entender o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar. Isso é muito importante para o aluno de colégio naval, de IFE, de aprendiz entender isso. Não só, isso é a base da física. Então o cara que vai fazer SpaceX, SAPA, precisa um momento aprender a base. Quando nós falamos em grandezas, galera, olha só, grandezas. Essas grandezas se referem a informações dadas na questão. Informações como pressão, velocidade, força, tempo, aceleração. Essas grandezas, elas vão se dividir em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Beleza? Qual a diferença entre elas? É simples. A grandeza escalar, ela não precisa ser explicada. Quando eu der a informação para você, você já vai me entender. Professor Torres, como assim? Não entendi nada. Espera aí. Então, grandezas escalares são grandezas que o seu próprio valor numérico já é entendido. Vamos colocar assim? Vamos colocar assim entre aspas? O seu próprio... Vamos botar de outra cor, calma aí, ficar bonito. Vamos colocar de outra cor, ficar bem bonitinho. Vamos colocar azul. Entre aspas, o seu próprio valor numérico já é entendido. Ficou feio, mas dá para entender, beleza? Como assim? Como assim, professor? Como assim? Seu próprio valor numérico acaba bonitinho. Já fica claro, igual água. Por exemplo, medi a minha temperatura, estou com 36,8 graus Celsius.
No momento que eu falo a você que eu estava com 36,8 graus Celsius, você já entendeu que essa é a minha temperatura. Eu não preciso de outras informações. Professor Torres, eu continuo não entendendo. Então, presta o seguinte na sua irmã. A grandeza vetorial. A grandeza vetorial é uma grandeza que o seu próprio valor numérico não te dá entendimento total da informação. Eu chego a você e digo o seguinte, lance que esse corpo sofre uma força de 50 newtons. Aí você começa a pensar, sofre uma força de 50 newtons, sofre uma força... Mas, professor, essa força de 50 newtons é a força peso? É a força normal? É a força FAT? Que força é essa? Então você pode ver que a grandeza vetorial, né, vamos colocar assim, só o seu valor numérico não te traz todas as informações. Você vai precisar, por exemplo, do seu sentido, da sua direção, eu dei aí a intensidade. Então, por exemplo, quais são exemplos de grandezas vetoriais? Vamos lá. Campo elétrico, que nós falamos aqui agora. O campo elétrico é um exemplo de uma grandeza vetorial. O campo magnético, velocidade, aceleração, força, tá? Então, galera, vamos voltar. Então, você tem que entender isso. A diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Aí, vamos lá. Presta atenção, letra A. É possível somar vetorialmente, quer dizer, somar dois vetores de intensidades, de velocidade e aceleração? Não. Os vetores só podem ser somados quando são tratadas as mesmas informações. Eu posso sim somar um vetor velocidade com outro vetor velocidade. Ou um vetor aceleração com outro vetor aceleração. Então, é possível? Não, não é possível. Letra A estava errada. Letra B. As grandezas físicas, intensidade de corrente elétrica e pressão são vetoriais? Não. Por que não? Se eu digo a você o seguinte, eu vou fazer um mergulho. Estou num recipiente, estou num aquário gigantesco com 11 atmosferas de pressão. Você já entendeu. Você está em um líquido com 11 atmosferas de pressão. Então a pressão não é uma grandeza vetorial. Ela não depende de mais explicações. Então, a letra B também estava errada. Letra C. Os satélites, isso aqui sacaneou muita gente. Os satélites se mantêm em órbita em torno da Terra porque se encontra além do campo gravitacional da Terra. Cara, eu vou subir aqui. Isaac Newton, ele teve um pensamento. Ele imaginou uma grande montanha, vou sair aqui, uma grande montanha, lá em cima da montanha, tá? Eu estou numa grande montanha e eu vou fazer o seguinte, vou botar um canhão. Quando esse canhão lançava uma bola a uma certa velocidade, essa bola caía à minha frente. Se ele atribuísse uma velocidade ainda maior, ela era lançada, ela caía mais lá na frente. Então, Isaac Newton pensou o seguinte, se eu tiver uma velocidade apropriada, uma velocidade específica, pode ser que ao lançar essa bola numa velocidade específica, a esfera poderia dar a volta na Terra e chegar de novo ao seu ponto de origem. Então Newton pensou o seguinte, se eu conseguir lançar um objeto numa certa velocidade, eu consigo tirar. E aí começou-se a pensar em questão de satélite. Só que o satélite, ele realmente, a NASA lança satélite a partir de uma aeronave, até que passe, sim, né,
todo aquele atrito que existe na atmosfera. Esse satélite chega no momento que ele é liberado dessa nave, e esse satélite vai para um local aonde, olha só, aonde onde não existe quase nenhum ar, aonde quase nenhum atrito vai existir com aquele material. Tanto que se eu lanço o satélite sem a nave, esse satélite iria num atrito com a atmosfera, se desintegrar, pegar fogo, e não chegaria onde eu queria. Então, quando esse objeto é lançado pela nave, sai daquela atmosfera, é solto até chegar à sua posição correta, ele está numa zona onde quase não existe ar nenhum. Existem pequenos vestígios. Então, o seu atrito é quase nulo. Então, ele não vai ter a perda da energia cinética. Então, aquele satélite vai se manter em órbita, porque não vai haver perda de energia cinética e ele vai se manter em movimento uniforme. Eureka. Não podia ser letra C. Letra D. Inércia é a força que mantém os corpos em repouso e movimento? Não. Inércia é um estado. Inércia não é força. Inércia é um estado que os corpos se encontram. Sai fora. Rodou o cara. Letra E. A força de atrito que age em um corpo não apresenta sentido contrário ao movimento? Não, filhinho. Se eu vou para frente, o fato é para trás. Se eu vou para frente, o fato é para trás. Se eu vou para frente, o fato é para trás. Então, vou marcar o quê? Só se fosse o Espírito Santo. Por isso que a questão acabou sendo anulada nesse ano. Beleza? Vou fazer aquela mágica de novo. Vou dar um pause aqui. Vou aparecer a 40. Morreu. Vamos para 41. Só um momentinho aí. Voltamos. Não esqueça, hein? Meu Instagram lá, hein? Vamos lá, galera. Questão 41 foi uma questão super bacana. Questão 41 tinha um texto enorme, tá? Mas antes de eu falar da questão 41, que logo você não for desenho, você já sabe qual é a matéria, vamos dar uma revisada. Peraí. Vamos dar uma revisada aqui no conteúdo que refere à questão 41, que é o conteúdo de dinâmica. Né? Dinâmica é aquela área da física que estuda a interação que os corpos sofrem a partir das grandezas vetoriais, como peso, Fati. Então lembra o seguinte, lembra que a dinâmica, ela postulada por Newton, aquele cara que foi agora do canhão, ele fala que a dinâmica é postulada a partir de 3 leis. Está lembrado das 3 leis? Está lembrado, não tá? Então beleza. Primeira lei, que é aquela que é na questão aqui. A lei da inércia, né? Eu não vou colocar aqui no quadro, mas a inércia é o seguinte: todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento até que uma força contrária haja contra o corpo, tá? Então, se eu estou em repouso, eu vou continuar em repouso. Se eu estou em movimento, eu vou continuar em movimento até que alguém faça uma força contrária. Aí vem a segunda lei, a lei mais importante, uma das mais importantes, a lei da dinâmica, que deu nome à matéria. A lei da dinâmica é aquela lei onde Newton começou a pensar. Se eu aplico uma certa força num objeto de 500 gramas ou meio quilo, esse objeto desenvolve uma certa aceleração. Se eu aplico a mesma força em um objeto com uma massa maior, como de 2 quilos, esse corpo apresenta uma aceleração um pouco menor. Então o Newton começou a pensar que algumas variáveis estariam relacionadas com essas forças vetoriais. Então, Newton desenvolveu as leis da dinâmica, que eram as 2 fórmulas básicas que você do Colégio Naval vai usar. É claro que a gente do Colégio Naval vai ter uma oportunidade de falar de outras forças, como FAT, por exemplo, PX e PY. Nesse momento, as forças que serão trabalhadas aqui por mim serão aquelas que serão referentes à questão 41. Então, significa o seguinte: quando nós falamos aqui em dinâmica, eu tenho 2 forças principais. Aquela força horizontal, né? Vamos colocar assim, ó, uma força horizontal, que é a força má. É aquela força má. Então, força igual a massa vezes aceleração. Então, aquela força má. Força, beleza? E uma força vertical,
que é igual à fórmula do peso, que é igual a massa vezes gravidade. Não podemos esquecer uma coisa importante. Quando falamos em força aqui, peso, lembra disso aí, não pode esquecer no colégio naval, né? Que 10 newtons, que é a unidade de força que nós usamos, ela pode ser comparada ao quilograma-força. Então, 10 newtons é igual a 1 quilograma-força. Então, a prova pode trabalhar com essas duas unidades. Safo? Safo? Então, vamos voltar aqui. A massa, ela é uma unidade trabalhada em quilo, tá? A aceleração vai ser trabalhada em metro por segundo ao quadrado e a gravidade, que é 9,8, geralmente as provas trabalham com 10. Só que não esqueça, hein? Não esqueça que a gravidade é o valor que vai ser dado na questão aqui. Show de bola? E aí tá faltando uma lei, não tá? Sim, tá faltando a terceira lei. A lei de ação e reação, né? A lei que diz toda ação leva a uma reação, isso, de mesma intensidade, mas sinais contrários. Então, aí vem aquela historinha, né? Se eu desenhar um blocozinho aqui, eu tenho aqui o meu peso, que gera uma força de reação chamada normal. Então, num plano horizontal, não estamos falando de plano inclinado, a normal é igual ao meu peso. Só que o aluno tem que lembrar uma coisa importante. Uma coisa importante. As questões de dinâmica podem e serão relacionadas com as equações do movimento variado. Então pode ser que uma questão como essa, ele pode pedir a você o deslocamento do corpo ou a velocidade do corpo. Então lembra que numa questão ele pode misturar dinâmica com cinemática, mais especificamente com movimento uniforme, quer dizer, movimento uniforme, movimento retilíneo, vamos melhorar isso aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. Aí, ó, não é xingamento, é só para a galera aprender. Quais formas que ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar com relação a 3 fórmulas. A forma do sorvetão, que é a fórmula para que a gente ache o deslocamento, mas sempre trabalhando com tempo. A fórmula eu brinco com o aluno sabendo o seguinte: vovô, tá? Do vovô safadão, vovô e vovó ainda tricota, ainda transa, porque o pessoal aí no YouTube fica meio brabo, né? A avó, brincadeira, eu chamo essa avó da vovó safadinha, né? Da vovó safadinha que eu brinco. Vovô e vovó ainda transa. Essa fórmula aqui, que também envolve tempo, é para achar a velocidade final do objeto. E aí vem a forma do vovô safadão. Vovô pega a vovó mais 2 amigas dela, que é a equação Torricelli, que é uma equação que pode você achar a velocidade final ou deslocamento, mas ela não envolve tempo. Então, uma questão que é muito usada quando se fala, por exemplo, em lançamento, né? Quando você fala em queda livre. Então, lembre o seguinte, essa forma, principalmente na queda livre, você vai usar demais. É uma forma que trabalha com deslocamento e velocidade, mas em nenhum momento a questão dá tempo, beleza? Aí vamos lá, vamos aqui a questão número 41 no Colégio Naval, que falava assim, falava que você tinha um bloco, é uma questão com texto enorme, mas que você tinha um bloco que estava na horizontal, livre de atrito, e que esse corpo apresentava uma massa de 2 kg. Esse corpo, que apresentava uma massa de 2 kg, sofre a ação de uma força constante de 10 newtons, sobre a ação de uma gravidade de 10 metros por segundo. E a questão perguntava o seguinte, qual era o deslocamento desse corpo após 4 segundos? Então, se nós pensarmos o seguinte, se ele quer deslocamento, você pode fazer tanto a equação, ele partiu do repouso, né? Ele partiu do repouso. Então, você tanto podia usar a forma do sorvetão ou uma forma mais simples, que era a fórmula
da aceleração média, que chamamos de avatar. Mas como eu vou ter aqui no quadro sorvetão, vamos colocar ela aqui. S igual a S0 mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Galera, isso aqui chama posição final, que é o deslocamento que ele queria. Ele não me deu a posição inicial, então eu paro do princípio e saio do marco zero. Esse Vzinho não tem a bolinha, porque não tem outro V para diferenciar, mas ele representa a velocidade inicial. Mas se esse corpo saiu do repouso, é zero. O tempo, galera, eu tenho. Mas e a aceleração? Eu não tenho. Ah, por quê? Porque é uma questão que envolvia dinâmica e movimento variável. Se envolvia dinâmica e esse corpo está na horizontal a fórmula é mar. Então, força é igual a massa vezes a minha aceleração, né? Então, quer dizer, essa minha força eu tinha 10, a massa era 2 e o meu A. O meu A dava 5 metros por segundo ao quadrado. Munido dessa informação, você voltava para cá. A minha aceleração era 5, o meu tempo era, isso aqui é um 5, beleza? 4 ao quadrado sobre 2. S, então, 5 vezes 6 sobre 2. Cortei aqui e ficou 5 vezes 8. S ficou igual a 40 metros. Como estamos falando da prova amarela, na prova amarela a resposta era a letra C. Então você pode ver que é uma questão super bacana, super tranquilo, mas que é muito legal você fazer essa revisão de dinâmica e lembrar que sempre a prova pode envolver dinâmica com movimento variável ou também movimento uniforme. Mas é muito difícil, tá? Vamos lá aqui? Vamos lá aqui. A 41. Vou passar agora para 42. A 42 é uma questão que eu vou discutir com vocês aqui, porque ela também foi anulada. A questão 42 eu vou passar direto. Por quê? Porque ela falava de conceitos de mecânica, hidrostática e termologia. Tá? Então lembra o seguinte, apareceu uma informação aqui na minha tela, fiquei preocupado aqui agora. Né? A questão 42 eu vou pular porque ela foi anulada, senão nosso vídeo fica muito extenso. Eu vou para a 43 e a 44, que foram duas questões bacanas. Principalmente se você está no meu canal, eu falei sobre ondas ontem, no vídeo anterior a esse. Então, galera, um pausezinho, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou colocar aqui as duas questões. Vou apagar essa parte aqui e vou colocar logo a questão 43 e 44 no quadro. Beijinho, espera aí. Vamos lá, voltei do pause. Galera, estamos já no final do nosso vídeo, tá? Pode voltar quantas vezes for necessário para você poder entender. Mas vamos lá. A questão 43, para não perder muito tempo, eu não coloquei no quadro o texto, coloquei só as informações que me interessavam. Mas eu vou ler a questão 43 e vou dar um bizu para vocês. Presta bem atenção. Uma onda se propaga tal que o seu comprimento é 10 metros e sua frequência 5 Hz. Calcule, respectivamente, a velocidade de propagação da onda no material e seu período de oscilação. Galera, quando nós falamos na matéria, presta bem atenção aqui. Quando nós falamos na matéria ondulatória, eu preciso que, vou jogar para cá, eu preciso que você lembre que onda é quando a energia se propaga no meio material através de um pulso, que pode ser gerado por uma fonte. Esse pulso vai ter as suas cristas, seus vales, e a distância entre duas cristas, respectivamente, ou dois vales, respectivamente, representa aquilo que nós chamamos de lambda, ou isso aí, o comprimento de onda. Então significa que, vou apagar aqui assim, ó, é como se lambda fosse uma oscilação que vai do nascimento até a morte. Então isso nós chamamos de oscilação. Então o que seria na física? Oscilação. Oscilação é que nós chamamos de período. Período, então, eu vou colocar aqui de outra cor. Período ou oscilação é o tempo, quer dizer, período é o tempo necessário
para o nascimento e a morte. Quer dizer, nascimento e a morte. Claro que a onda, ela se propaga com várias N ondas ali. Mas só você entender, é como se o nascimento fosse aqui e a morte fosse aqui. Então, período é o tempo necessário para uma oscilação completa. Vamos colocar aqui, então, tempo para uma oscilação. Geralmente é um tempo muito pequeno. Só que você sabe muito bem que quando eu estou falando aqui, eu estou dando um exemplo de uma onda mecânica, e ao explicar a matéria para você, o som da minha voz não faz uma oscilação só. Ela vai fazer N oscilações. Isso nós chamamos do segundo conceito, que é o conceito de frequência. O que é frequência? Frequência, vou colocar de roxo, é o número de oscilações por um segundo. Então o cara vai dar ali N oscilações. Então não esqueça disso. Quando falamos em ondulatória, a onda tem suas duas cristas, seus dois vales, que lambda representa o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, os dois vales. E é claro, essa onda se propaga numa certa velocidade. E aí, de novo, não é xingamento, galera, é para você na prova não esquecer. Nós temos a fórmula fundamental da ondulatória. Vá e lamba com frequência. Isso é uma brincadeira para o cara na prova, com N fórmulas de física, que o cara não possa esquecer. Aí o cara chega aqui e fala o seguinte, ó, eu quero, a pergunta é o seguinte, vamos lá. A pergunta é, a velocidade de propagação. Então a primeira pergunta foi, velocidade de propagação. Vamos lá. Velocidade, lambda vezes frequência. Lembrando que não pode esquecer isso nunca. Essa lambda aqui tem que estar em metro, essa minha velocidade em metros por segundo e essa minha frequência em hertz. Tá? Então, velocidade é igual a lambda, que ele dizia que era 10 metros, vezes a frequência 5. A minha velocidade dava 50 metros por segundo. Beleza. Respondi a primeira pergunta. Era a primeira? Não, era a segunda pergunta. Não, desculpa, era a primeira. Né? A velocidade de propagação. A segunda pergunta era que ele fazia o período de oscilação. Pô, mas espera aí, Torres. Para achar período, como que eu faço? Você não me deu uma fórmula. Mas existe uma fórmula que relaciona período e frequência, que é o seguinte. Período é 1 sobre a frequência. Muito fácil. Período é 1 sobre a frequência dada. Foi quanto? 5. Então, se dividir 1 por 5, 0,2 segundos. Quer dizer, o período, que é o tempo para uma oscilação, foi de 0,2 segundos, 0,20 segundos. Então, nós tínhamos aqui, ó, letra, tá vendo? Letra T. Questão dada. Questão dada. Questão fácil pra caramba, cara. Não tem como você balançar na perna de colégio naval. E a questão 44, uma questão com texto gigantesco. Cara, loucura, mas é uma questão fácil também. O texto assustava, né? Deixa eu ver se na câmera para ver aí. O texto assustava, o texto era gigante. Deixa eu ver se na câmera aí. Olha o tamanho do bichinho, olha o tamanho do bichinho. O cara ficava doido com o bichinho. Meu Deus, deve ser difícil pra caramba. O cara falou assim, ó. Considere 2 navios de guerra, uma corveta e uma fragata, navegando paralelamente no mesmo sentido de um trecho retilíneo. Eu vou tentar desenhar aqui uma corveta e uma fragata. Tá aqui a minha fragata. Você desenhar, cara. Tá indo para lá. Tá aqui a minha corveta indo para lá. Aí o cara dava várias informações, sabendo que a corveta apresenta 100 metros de comprimento e se propaga a uma velocidade escalar média de 20 metros por segundo, e a fragata apresenta um comprimento de 130 metros de comprimento e uma velocidade
de 10 metros por segundo. A pergunta é, corveta ultrapassa a fragata? Claro que ultrapassa. O cara diz assim, ó, calcule em segundos o intervalo de tempo necessário para a corveta ultrapassar totalmente a fragata. Cara, uma questão básica de Valdete, uma questão básica de velocidade média, cara. Valdete. Só que o seguinte, pensa comigo, para a corveta ultrapassar a fragata, a corveta que está aqui, ela precisa passar a ponta dela e a bunda também. Então, quer dizer, para a corveta ultrapassar a fragata, ela tem que se deslocar os 130 metros da fragata mais o dela. Então, nessa brincadeira, o deslocamento que era necessário para a ultrapassagem total era a soma das duas distâncias, que me dava 230 metros. Agora, pensa comigo. Se eu estou correndo atrás de um cachorro, é a primeira vez isso, né? Mas ele fugiu. Ele está a 2 metros por segundo, eu estou a 8 metros por segundo, eu vou pegar ele. Só que eu não pego ele com 8, chamado de velocidade relativa. Quando dois corpos estão se perseguindo, a velocidade relativa é a subtração entre elas. Então significa o seguinte, a corveta, ao perseguir a fragata, ela não chega na fragata com 20, ela chega com a diferença. Nós chamamos de velocidade relativa. É 20 menos 10, então ela vai ultrapassar a fragata com uma velocidade relativa de 10 metros por segundo. Moleza, um texto gigante, uma questão fácil. A velocidade relativa era 10, a distância 230, o tempo estava aqui. Trocava, 230 sobre 10, morreu 23 segundos. Deixa eu ver se vocês vão ver qual a alternativa. Prova amarela, não esqueça disso, hein? Prova amarela. 23 segundos, letra D. Então, caiu até aqui no chão. O que eu quero que você entenda aqui no canal é que costuma-se imaginar que física é um monstro. Física não é um monstro. Física é uma matéria fácil, desde o momento assim, boa vontade. Então você que está estudando para o Colégio Naval, você está estudando para o IFE, você está estudando para a EAN, são questões muito boas para você testar seu conhecimento. Até mesmo você que vai fazer SPSEC CA, você que inicia os estudos agora, você está zero em conhecimento. Beleza? Então, galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.